aí, galerinha do Me Salva! Bem-vindos ao curso de Biologia Molecular. Meu nome é Jéssica Luise e eu vou acompanhar vocês aí nos nossos estudos. Então, essa é a aula das nossas milhares de perguntas. Nessa aula, a gente vai falar o que é a biologia molecular, para que a gente vai usar ela, para quem que isso vai ser importante e todas as outras perguntas que você pensar. Quando que a gente vai usar, onde, como e como a gente tem que começar por algum lugar, a nossa primeira pergunta escolhida vai ser o quê? A biologia molecular é muitas vezes carinhosamente chamada de biomol, uma abreviação aí do nome. E a biomol é uma área que fica entre a bioquímica e a genética. E fazendo aí esse meio de campo fica a biologia molecular. Por que isso? A bioquímica trabalha com macromoléculas de origem biológica, então que estão presentes nos seres vivos. A genética trabalha principalmente com as questões do material genético e de herança, de como isso é herdado. O objetivo da biologia molecular é estudar os ácidos nucleicos, mais conhecidos como o DNA e o nosso RNA. Bom, o que é o DNA e o RNA? Nada mais do que macromoléculas biológicas. E essas macromoléculas estão relacionadas com as características genéticas e como que elas são herdadas. Entendeu por que essa união aí das três áreas? Bom, e para que é importante a gente estudar biologia molecular? O principal ator da biologia molecular vai ser o nosso DNA, que está relacionado com o fenótipo, ou seja, como as características vão ser expressas, desde a cor da pele, formato e cor dos olhos, a textura e cor do seu cabelo e toda a maquinaria das células. E se a gente está falando dessa relação do material genético com o fenótipo, a gente vai ter também ferramentas para entender o desenvolvimento normal do nosso organismo em nível molecular, então com muito mais detalhe, e quando a gente tem uma alteração, uma mutação, a gente vai ter o estudo das doenças de origem molecular. E eu tinha uma professora que sempre falava que a biologia molecular não era uma área fim, e sim uma ferramenta. E a gente também vai ver como que a gente pode usar a biologia molecular para diagnóstico e também para pesquisa. Para a gente se entender, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar entender um pouquinho de biologia celular, ou a famosa citologia. A gente vai ter que ter uma base de bioquímica e, às vezes, os nossos conhecimentos vão se misturar com um pouco da genética. Muitas vezes, dependendo do curso que a gente está fazendo, a gente vê isso em ordens diferentes. Mas o importante é que a gente consiga fazer a relação entre essas matérias e a nossa biologia molecular, porque tudo acontece de uma forma integrada dentro das nossas células e do nosso
organismo. Então, o que esperar dessa tal de biologia molecular? Se os ácidos nucleicos são os principais atores da nossa biologia molecular, é claro que a gente vai falar deles em detalhes e vamos ver todas as características do DNA e do RNA. Além disso, a gente vai ver como eles são produzidos e todos os processos que o DNA e o RNA estão envolvidos dentro das células. Toda célula tem a mesma quantidade de DNA, mas por que umas células expressam alguns genes e outras outros? Essa é uma questão para a nossa parte de regulação gênica. E nós vamos falar das aplicações da biologia molecular, como que ela nos ajuda em outras áreas da saúde também. E nesse grupo a gente pode dividir em duas partes: as ferramentas de diagnóstico molecular e as ferramentas de pesquisa. Quem aí já ouviu falar e quer entender um pouco mais sobre DNA recombinante? E quem nunca ouviu falar em clonagem? Então, galera, para entender tudo isso, bora lá começar o curso de Biologia Molecular. Dito isso, desejo para vocês boas-vindas, bons estudos e na próxima aula a gente vai entender como essa história da biologia molecular começou. Espero vocês lá. Até a próxima, galerinha!